Versículo do dia. Um versículo da Palavra de Deus para a sua meditação. Amém. Glórias a Deus. Mais um momento, mais uma noite abençoada para eu e você estarmos juntos falando do amor do Papai. Mais um momento no qual o Senhor nos presenteou. Vamos dar continuidade no nosso estudo bíblico. Gênesis capítulo 14, versículo 1, para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Mais um estudo bíblico nessa noite de domingo. Como foi o seu domingo? Foi para a igreja? Cultuou? Foi para a casa de Deus? Amém, né? A palavra de Deus fala: alegrai-vos quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Abraão socorre Ló, a palavra de Deus fala. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei do Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semer, rei de Zeboim, e contra o rei de Belã, contra o rei de Bela, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram as suas tropas no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado, derrotaram os Refaíns em Asterote Garnaim, os Zuzins em Ra e os Eminins em Savê, Kiriataim, e os Oreus desde os montes de Seir até Elpará, até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Enmispaste, que é Ecades, e conquistaram todo o território dos Amalequitas e dos Amoreus que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, que é Zoar, marcharam e tornaram posição de combate no vale de Sidim contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, e contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Mas alguém que tinha escapado veio e relatou tudo a Abraão. O hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manré, o Amoreu, Manré e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abraão. Quando Abraão ouviu que seus parentes foram levados prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu, olha o que a palavra de Deus fala, saiu em perseguição aos inimigos de Dan, até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía,
com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Voltando a Abraão da vitória sobre Kedorlaomer e sobre os reis que a ele se havia aliado, o rei de Sodoma foi o seu encontro no vale do